Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h23, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e vamos conversar agora com a doula Cauana Barreiro Angles Arrigo. É isso mesmo, né? Cauana, bom dia, obrigado por ter aceitado nosso convite. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. O que é uma doula? Perfeita pergunta, né? Tinha que ser a primeira, com certeza. É ótimo para definir, né? Bom dia, Ellen. Bom dia. A doula, ela é uma mulher que a gente tem relato desde a Idade Média, que ela auxilia as pessoas em processo de parto. Tá. Então ela auxilia desde o processo da gestação, parto, pós-parto. Mas ela é muito confundida com a parteira. E ela, na verdade, é uma pessoa de apoio. Apoio emocional, apoio de informação, às vezes integra terapias integrativas, mas ela não faz parte da equipe clínica. E as pessoas muitas vezes vêm procurar uma doula achando que é uma parteira. A parteira também é uma pessoa importante dentro desse cenário de parto, mas ela atua mais com outras questões. Então a doula é essa pessoa que dá esse apoio para a pessoa que está em processo de gestação e parto. Principalmente o apoio psicológico, é isso? Principalmente. Não necessariamente essa pessoa precisa ser uma psicóloga ou uma terapeuta, mas em algum momento ela se torna, ela muda, ela vai se habilitando para estar ali também por esse apoio psicológico. E como é que a pessoa se habilita para se tornar uma doula? Antigamente nós tínhamos cursos mais rápidos, né? Ela ainda é considerada um ofício, né? Então, ou seja, as formações elas não são em lugares como uma faculdade, um curso técnico, mas resolveram organizar tudo isso para que tivesse um aprofundamento. Então, hoje a gente tem cursos com mais de 100 horas, que trabalha desde a base fisiológica, aspectos emocionais, como fazer o plano de parto, que é uma ferramenta também de combate e prevenção à violência obstétrica e neonatal. Então, são cursos livres, mas que tem uma base necessária. Tem que ter no mínimo, se eu não me engano, 160 a 180 horas. Tá, entendi. Ellen? E a doula, ela tem esse aval, digamos assim, para acompanhar o momento do parto especificamente dentro da sala, com o médico e tudo mais? Como é que funciona isso? Cada município tem a sua própria lei. Em Botucatu, em 2015, foi uma conquista de algumas colegas assim, que já estavam na área, junto com os vereadores da cidade, e conseguiram trazer essa lei que tem em outros, se eu não me engano, São Paulo, Sorocaba também são lugares bem militantes. E aí você faz essa lei municipal e você garante que essa profissional entre sem tirar o direito do acompanhante em todo o cenário de parto natural. A cesárea ainda vai de escolha e conivência do profissional que está ali coordenando a cesárea. Mas em Botucatu a gente tem essa lei garantida. Normalmente a parturiente ela pede o acompanhamento da doula nesse momento, na hora da cirurgia, na hora do parto mesmo? A gente brinca que a parturiente pede tudo neste momento, né? É verdade. Ela pede uma ajuda, ela pede o que for possível, né? E também a doula, eu considero que o papel mais importante dela é o pré-natal. Tá. Porque nessa hora, quando você pede tudo, você precisa também saber o que você aceita. Né? Então é importante você estar informado, né? Eu gosto de uma parteira que ela fala assim, para parir no Brasil você precisa fazer quase que uma faculdade de obstetrícia, você tem que se informar muito bem do que pode vir a te acontecer dentro dos mais variados cenários. Então ela também pede um apoio e ela precisa saber o que ela está aceitando também dentro do cenário que ela está habitando. Normalmente a mulher, quando ela tem o resultado do teste de gravidez, é comum que ela peça o auxílio, o acompanhamento de uma doula a partir de que mês? É normal a gente receber fotinho de teste de gravidez no nosso celular. Ah, é? E é muito lindo, porque, oi, né? Entendi. Contei pra minha família, estou grávida, queria contar pra você. O acompanhamento, cada profissional tem a sua forma de trabalhar, mas eu gosto de iniciar após as 12 semanas. Eu gosto de fazer esse acompanhamento próximo, com informação, apoio, mas é muito comum, sim. Oi, eu tô grávida. Porque, né? É um misto, hormônios, tudo em mudança, mesmo que você já tenha tido um filho, tudo é diferente. Então é normal elas chamarem, por favor, me ajude. Parece que eu esqueci tudo do como foi ou como é agora. Né? Apoio sempre é importante. E com o celular na mão, você recebe chamadas, pedidos
De madrugada? De madrugada é o que mais chama. É o que mais chama? É o que mais chama. Os hormônios do parto, eles aparecem em maior quantidade à noite. Também existe um maior relaxamento, um maior alinhamento dessa pessoa que está gestando. Então é normal à noite o celular tocar bastante. Então a gente já tem um celular, 2 celulares, Instagram, telefone fixo em casa. A gente tem várias maneiras de... Se você não me achou aqui, me acha aqui, porque... É onde mais acontece mesmo. E normalmente entre aspas, uma consulta, né, um acompanhamento, uma fala, um apoio, é de quanto tempo normalmente? De madrugada? De madrugada, normalmente elas já chamam a gente pra gente ir correndo já pra casa delas, né? Quando já tá na hora. Isso, de madrugada é quando ela chama assim, oi, né? Aquela voz já trêmula, eu acho que alguma coisa começou aqui. E aí a gente já se encaminha. Normalmente a gente trabalha em horário comercial mesmo, a gente faz os agendamentos da consulta, tem o nosso espaço, a gente faz a domicílio, para conferir apoio e informação também pro companheiro ou pra companheira, porque é importante que a família toda esteja habilitada nesse processo. Não adianta um se informar e o outro... eu não tô a fim de ler, não tô a fim de me informar, né? Porque é uma família que vai ter um bebê, né? Não é uma pessoa apenas. E acontece isso? A família se envolve mesmo? Olha, a gente maioria das vezes? Maioria das vezes, sim. Mas a gente ainda está trabalhando para uma mudança de cenário. De que, às vezes a gente vê até isso na mídia hegemônica, né? Com filmes mais antigos, né? De, o trabalho é da mulher, o filho é da mulher, né? Ou dessa pessoa que está gestando. Mas, na verdade, o filho é de uma comunidade. Entendi. Né? Da família, principalmente. Ellen? Você tem a sua filha, sim, né? Eu queria saber há quanto tempo você é doula e se é antes, né, de você ter tido a sua própria filha e se alguma coisa mudou depois do seu próprio parto em relação a esse ofício. Perfeito. Eu percebi uma similaridade com o Panda, que ele falou que ele começou a tocar, né, quando a filha dele nasceu. E a mesma coisa foi comigo. Quando eu gestei, eu percebi que eu já tinha consumido muito material sobre gestação, mas nada muito focado, porque minha primeira formação é de psicologia, né? E aí depois, quando eu saí eu contratei uma doula, Mari, beijo, né? Eu fui pro parto, tudo mais. Aí eu lembro que quando eu saí da sala de parto, eu tava no SUS, tinha uma mulher do lado tendo contração. E eu lembro dessa história. E eu automaticamente levantei e fui lá massagear as costas dela. Calma, respira, né? Tudo muito intuitivamente. Eu tinha acabado de passar por isso. E 8 meses depois, elas trouxeram um curso para Botucatu e aí foi inevitável fazer. Então, também a minha atuação como doula tem a idade da minha filha. Que legal. Sua filha tem quanto tempo? Vai fazer 9. 9 anos. Que legal. Juliana. E você comentou a respeito da violência obstétrica, eu acho que tem ganhado bastante notoriedade esses tempos. E qual o papel da doula para auxiliar a não acontecer? Perfeito. No pré-natal, hoje eu percebo que a base é o pré-natal mesmo. Tanto quando você faz com a equipe clínica, quanto você faz com essa equipe de apoio. Então, nessa hora, é muita informação para entender o que é uma prescrição correta e o que é um protocolo antigo e por diversas vezes obsoleto. Ou seja, aquilo ali não vai necessitar. Então, e que você pode ter escolha em todo momento. Então, primeiro trabalho é informação. Se faz isso por 20 anos, mas não necessariamente tem bases atualizadas que isso precisa continuar acontecendo. Por quê? Porque quem vai defender essa parturiente é a família. A voz desse profissional contratado, ele não pode debater com a equipe. E a gente entende que tem questões éticas, né? Obviamente, não posso eu achar algo correto ou incorreto e eu me intrometer no parto do outro. Eu tô ali como apoio. Mas quem decide, para não tirar o protagonismo da pessoa que está no parto, é a pessoa ou o acompanhante ou acompanhante dessa pessoa. Então, a informação é o mais importante, é a base. Então, a gente estuda o que é obsoleto, o que já não se faz mais, mas infelizmente em alguns lugares faz, o que tem bases atualizadas, o que não tem. Então, a informação é a maior prevenção. E a construção dessa ferramenta de plano de parto. Que seria interessante que as pessoas soubessem, elas têm direito de entrar no hospital com essa ferramenta, dizendo o que elas autorizam, o que elas não autorizam em hipótese alguma, e o que elas autorizam com a conivência delas. Olha, você poderia me ofertar isso e eu vou pensar na hora se eu aceito ou não. Então, informação e a construção do plano de parto. Dando entrada a isso,
A gente espera que exista uma redução da violência obstétrica e neonatal. E quais situações geralmente acontecem nesse contexto de violência? Primeiro é retirar esse protagonismo dessa pessoa que está em trabalho de parto. Eu decido no seu corpo, isso vocês estavam falando da pele, né? É exatamente isso. Eu decido sobre o seu corpo, eu decido o que é melhor para você. Eu digo que a gente precisa fazer isso, eu não te pergunto, eu não te esclareço. Então, a base é essa. Eu retirei o protagonismo. E isso que a gente ainda nem está aprofundado na questão da violência neonatal, que infelizmente é algo que acontece muito mais. Porque se a pessoa que está em trabalho de parto tem menos voz, o bebê então tem voz nenhuma. Né? E existem falsas evidências sobre esse processo. Então, o primeiro ponto é entender que essa pessoa tem escolha e que ela precisa ser esclarecida de tudo que está acontecendo ali. E segundo ponto é olhar cada caso é um. Então, um protocolo é para evitar que a grande maioria das pessoas sofram certas coisas ou aconteçam algumas intercorrências. Mas e se aquele corpo, se aquele processo não precisa disso, por que eu vou fazer? É claro que cada profissional oferece a melhor base daquilo que estudou, mas a gente sempre busca bases mais atualizadas e mais humanizadas. O que é humanização? Olhar para aquele ser humano como único. Então, eu diria que essas são as bases. Aí, olhar cada caso, né? Desde a maneira com que você se reporta a essa pessoa, se aquele procedimento é correto ou não, se existe evidência atualizada daquele procedimento, né? Mas são assuntos, assim, extensos e, infelizmente, não muito palatáveis para se ter, né? A conversa com a família nesse momento é densa nesse dia. Eu acho que todo mundo tem que se envolver, né? A família, a médica, o médico que está acompanhando, né? A parturiente, a doula, todo mundo se envolver para saber a opinião, para saber o procedimento, para não ter nenhuma dúvida, né? Eu acho que isso é mais importante. E hoje em dia nós temos uma oportunidade de se esclarecer a respeito de tudo, com fontes seguras a respeito de tudo, né? Inclusive com exemplos que já tivemos no passado, mas isso eu acho que é mais importante para a pessoa com a família, para esse grupo envolvido, porque como você disse, né, quem vai ganhar o neném é a família, todo mundo se envolver nisso, né? Perfeito. E a gente fala que tem muita informação na internet, mas traduzir isso em conhecimento é o mais difícil. Porque tanto a fake news, claro, quanto falsas evidências, né, elas estão aí. Então, as equipes especializadas estão aí para exatamente dar esse crivo, né, fechar esse escopo e falar, olha, gente, a base atualizada vai daqui até aqui. O resto é falsa evidência, mito, né? A gente já viu muitos mitos desde o começo da profissão, né? Entendi. Ellen? E já aconteceu, ainda falando de violência obstétrica, já aconteceu de você mesma presenciar algum momento desse ou da parturiente, de repente, vir desabafar com você a respeito de algo que aconteceu com ela? E qual foi a sua atitude? Se você interferiu de alguma forma? Como aconteceu? Já aconteceu de eu não estar na cena do parto e com um psicólogo ou terapeuta, essa mulher vir bater a minha porta ou essa família vir me procurar e falar, essa mulher não está bem por conta de um pós-parto e ela não está reagindo bem ao nascimento do bebê. E aí quando você chega e conversa com essa mulher, não tem a ver com o puerpério, tem a ver porque essa mulher passou por inúmeras violências obstétricas no parto. Obviamente ela está deprimida. Então, né, de novo vamos culpabilizar essa mulher, né? Então achando que ela que não está reagindo bem ao nascimento. Só que como antigamente não se tinha essa violência nomeada, ainda não tem legislação tipificada própria da violência obstétrica, a mulher, se não tem nome, aquilo fica bagunçado dentro dela. Então você fala, o que está acontecendo? Aí você fala, olha, então você passou por violência obstétrica, por isso que você está deprimida, por isso que você está tendo estresse pós-traumático. Né? Então já aconteceu como terapeuta, eu presenciar assim, esse os efeitos da violência obstétrica, e na cena de parto a gente tenta passar o máximo de informação possível. Obviamente que a gente não passa 100%, não tem como, mas a gente percebe algumas induções que podem acontecer e nesse momento de certa força, mas certa vulnerabilidade, essa família vir consentir por algo que não é tão interessante. A gente tenta ao máximo se comunicar com essa família, mas a gente não interfere, porque o parto é deles, a gente tá para apoio. Então tem família que chega pra gente e fala, o que você acha disso? Na cena de parto mesmo. Por quê? Porque começar desde
12ª semana ou desde o início, porque se cria um vínculo de confiança. Se eu conhecer essa família naquele dia, se eles não souberem quais são as bases que eu trabalho, vai me perguntar o quê? Vai perguntar as horas, né? Então, assim, o vínculo é importante para justamente gerar essa confiança, e é muito legal, porque quando você conhece essa família, você sabe assim, esse bebezinho tende a reagir dessa forma, até dentro do útero. Essa mulher tende a reagir dessa forma quando ela tá nessa situação. O que ela se acalma. É porque fala que é característica da família, né? Exato. E aí você aprende como é essa família, para naquele momento de vulnerabilidade e de muita força, você poder apoiar da melhor forma possível. Tanto é que a gente brinca que a gente tem piada interna, né? Porque a gente já passou por tanta coisa que chega ali e a gente fala, hoje a gente, né? Hoje é o pra valer. Então, é importante essa construção de vínculo. E a gente percebe também que é exemplo de tudo, o mundo evoluiu, né? E os profissionais, né, práticas que eram usadas há 30, 40, 20 anos atrás, talvez não sejam pertinentes serem usadas agora, né? Mas existem grandes profissionais, né, que podem também se atualizar e usar da melhor maneira, enfim. E esse acompanhamento de todo mundo eu acho muito legal mesmo. Bom, são 7h39, nós estamos conversando com a doula Cauana aqui no nosso primeiro jornal. Entrevista. 7h40, estamos aqui com o primeiro jornal na Prevera FM. Hoje o assunto é doula, com a Cauana Barreiro Angles Arrigo. Como é que fica depois que o bebê nasce? A doula continua acompanhando, é isso? É de protocolo a gente conhecer, né, esse bebê pós-útero, né, pós-nascimento, 1 ou 2 encontros, para fazer também o apoio da amamentação, mas isso vai de escolha da família. Sim. Porque o parto passa, a gestação passa e esse incrível bebê fica, né? Então o pós-parto é desafiador, né? A amamentação é desafiadora. Entendi. Então o apoio ele é também muito importante. E aí a informação mais ainda, pra gente não levar mitos também que diminuam e minem esse processo da amamentação que é tão importante pro bebê, né? Já aconteceu de você no seu trabalho pós-parto, de acompanhamento, aparecer a mãe ou a sogra e de repente falar, não sei não, hein? Porque normalmente pode acontecer, né? Práticas antigas e tudo mais, na época delas era assim, isso acontece muito, né? Muito. O saber ancestral, ele é maravilhoso. Uhum. Ele é incrível, né? A gente sempre tenta unir o novo com aquilo que tá vindo há muitas gerações e dá certo. Mas algumas coisas vêm mudando. Uhum. Então a gente também precisa se adaptar a isso. E como é que elas reagem? É aquele... E se a gente for parar para pensar, o embate de gerações é normal, é natural, desde que claro. O mundo é mundo, né? Desde que alguém ceda um pouquinho, né? Exato, né? É uma geração que criava os filhos de uma forma, depois vem a outra que cria de outra, e eu sempre falo para elas, quando crescerem os nossos, nós também passaremos por isso. Eles também vão falar, olha, na sua época era dessa forma. Tem isso. Então é normal a nova geração trazer o novo. E é importante a geração que gerou essa geração que está gerando um novo ser, entender que não é porque ela fez de uma forma que ela está errada. Ela fez o melhor que ela podia. Claro. E às vezes se sente como um ataque pessoal e na verdade não é isso. É a evolução de tudo no mundo, né? Exato. E aquela história do primeiro banho, quando chega, quem dá o primeiro banho? Vai ser minha mãe, não vai ser minha sogra. Aí o marido fala, não, minha mãe vai dar o primeiro banho. Tem isso ainda? Então, hoje a gente já recomenda que, na verdade, 24 horas o bebê não tome banho. Porque quando ele sai, né, do útero, ele tem uma camadinha linda, branquinha. Às vezes tem alguns bebês que são bem mais espessas, se vocês olharem essas fotos, que chama vernix. Né? Esse bebê, ele tá todo recoberto de água, a gente brinca que ele é quase um peixinho. E para ele vir para esse meio fora da água, ele precisa de uma cobertura na pele, né? A luz a gente põe mais baixa, porque é isso, ele vivia no meio intrauterino de outra forma. E a gente quer que ele já chegue hoje aqui, oi gente, e se acostume com tudo. Então a gente pede que, mas também vai de escolha da família, que 24 horas ele fique com esse vernix, só seja sequinho, né? Só seja secado, e aí coloque a roupinha e depois das 24 horas aí que começa essa questão em quem vai dar o primeiro banho.
Aí começa o embate, né? Deixa 24 horas aí pra pensar sobre isso. Entendi. E a questão do umbigo também, que é uma coisa assim... Eu tô falando porque eu tenho 4 filhos, tá, gente? É por isso que eu tô dando os Antigamente palpites aqui. até guardava-se o umbigo, né? Eu não sei se ainda existe esse costume hoje em dia. Plantar, guardar. Enterrar, é verdade. Tem gente que colocava, inclusive, uma moeda no umbigo para o umbigo ficar bonitinho. Pra colocar o umbigo pra dentro, né? Exatamente. Diz minha mãe que eu usei. Eu usei. E um detalhe, eu tenho a moeda até hoje. Aí, ó. Mas essa questão do umbigo também é uma polêmica? O cuidado tem que ser redobrado ou não? Então, tem mudado também. Antigamente a gente fazia essa limpeza com álcool 70 para que esse umbigo pudesse cair e não ter esse meio de contaminação. Hoje em dia a gente fala que água e sabão também mudou o cuidado com a limpeza. Água e sabão já é o necessário, esse umbigo vai secar, ele vai cair, a gente deixa ele ventilar, não é nada, não é mais um bicho de 7 cabeças. Entendi. O que é mais o bicho que a gente fala é o puerpério, que é a questão hormonal, e a amamentação. Que da minha geração, para a geração atual que está parindo hoje, né, já teve uma modificação muito grande. Entendi. E também acho que o medo de algumas mulheres é com relação... Começa a amamentar, tem o problema no bico do seio, né, dificuldade que popularmente fala, racha o bico, aí a criança não pega, enfim. Tem tudo isso também, que isso também tem que ter um acompanhamento interessante, né? Sem sombra de dúvida, por isso que existem também as consultoras de amamentação, que podem ser as enfermeiras obstetras, podem ser as doulas que fizeram essa formação. É muito importante, porque uma informação errada, uma falta de apoio faz essa mulher achar que ela não tem leite, que ela não pode amamentar o filho, de novo, minando o poder dessa pessoa. E aí ela deixa de amamentar, e na verdade são coisas que são corrigíveis, né? É uma porcentagem muito pequena de problemas que a gente fala assim, olha, esse... peito está com algum problema de produção, baixa produção, de resto é corrigível e apoiável. Entendi. Ellen? E é comum as mulheres voltarem a te procurar numa segunda, uma terceira, uma quarta gestação? Ou na segunda elas acham, não, agora eu já tô mais ciente, eu já tive a primeira experiência, deixa comigo? Na segunda gestação é mais comum as mulheres virem me procurar assim... Cal, na primeira eu não consegui o parto natural, essa eu quero tentar. E é muito bonito. Grande maioria das vezes elas conseguem. Mas já aconteceu de, por exemplo, uma mulher teve o seu apoio numa primeira gestação e voltar a te procurar na subsequente? Porque o primeiro parto, às vezes acontecem algumas questões que fazem elas irem para cesárea. Algumas questões fisiológicas, né? O corpo ele tende a responder de uma forma quando é uma primeira gestação, ou às vezes uma má escolha de equipe, enfim, né? Porque é isso, a gente apoia, mas a escolha final não é nossa. A gente acompanha nos mais variados cenários. Então isso é bastante comum. E essa frase é muito comum também. Aí parece que eu esqueci tudo, é tudo diferente. Então, né? Vocês que têm mais de um filho, 4 filhos, conseguem perceber que cada serzinho eles escolhem uma maneira diferente para estar no mundo. Exato. Isso é verdade mesmo. Exato. Um momento diferente do outro, né? Juliana? Teve alguma experiência marcante com alguma mulher que você atendeu, que você sente que fez diferença o seu trabalho no processo de gestação? A gente sempre espera fazer a diferença, né? Acho que esse é o propósito de a gente estar nesse lugar. Mas eu brinco que alguns partos foram divisores de água. Teve um que eu estava com ela e assim a equipe deu uma virada para preencher algumas documentações e esse bebê veio. E ele é assim até hoje, né? Porque eu encontro na rua. Oi, tudo bom? Eu ando em Botucatu, saio encontrando todo mundo. E aí ele veio com tudo. E a partir daquele momento eu olhei e falei assim, eu quero ser parteira. E aí eu comecei a minha formação para ser parteira também, uma formação extensa. Então, alguns são divisores de água mesmo na nossa vida. Todos são muito especiais. A gente lembra com carinho, assim, um momento de cada um. Mas alguns, eles questionam a gente, questionam a nossa prática, o nosso conhecimento. Eles falam assim, você vai ter que mudar. Então, não é só a família que muda. Os profissionais também, se estão abertos para esse processo, são intimamente modificados. Os profissionais, na hora do parto ali, como é que é? Existe um sincronismo entre vocês e os médicos, as médicas que estão ali? E isso tem que ser fundamental, né? Perfeito. É um time, né? Uhum. E que a gente joga a favor daquela família. A aceitação da doula é normal?
Já foi pior. Uhum. Hoje em dia já tá mais palatável, já tá mais aceitável. Alguns profissionais estão acostumados a trabalhar com doula. Você chega lá e eles já falam, viu, você já tem uma doula? Então vá procurar uma doula, porque também facilita para esse profissional. Eu tô fazendo a minha parte, o outro tá fazendo a parte dele. Mais informação para essa família. Essa mulher chega de outra forma, ela chega mais segura, ela chega mais tranquila, porque tem gente apoiando de todos os lados. Então tem profissionais que só trabalham com doula e também parteiras ou enfermeiras obstétricas e tem alguns que não estão acostumados. E aí é aquele pisar na ponta do pé para trabalhar ali. Mas essa é a ideia, que em algum momento... Porque também não é... Um ou outro é a jato. O resto, a gente faz uma irmandade ali. Porque você tá tanto tempo com essa galera que você já tá dando risada. E aí vai se formando esse processo. Isso é importante, né? Sim. Porque é esse. O time é a favor daquela família. Então, tem profissional que você nunca trabalhou, mas você já tá tanto tempo ali na mesma sala com a pessoa que... Você já sai, tchau, amigo. Entendi. Né? Porque compartilharam de bons momentos juntos. Você, além de doula, falou que fez um curso de parteira também, é isso? Eu tô fazendo essa formação. Que no meu caso eu optei por fazer a enfermagem. Tá. E aí depois a especialização em enfermagem obstétrica. Tá. Aqui no Brasil você pode ser parteira tradicional, que está passando por todo esse reconhecimento. Como eu disse, é importante esse saber ancestral. E também você pode ser graduada na Faculdade de Obstetrícia da USP, que é lá em São Paulo, e aí você vai fazer só focada nisso, que é para atendimento de pré-natal, parte ginecológica, tudo de risco habitual. Eu me lembro de ouvir mãe, pai, avós falando, né? Eu não vou lembrar o nome, tinha uma parteira tradicional aqui em Botucatu que fez muita gente chegar ao mundo, né? E com certeza muita gente está acompanhando, fala, foi dona não sei o quê, dona Mália, não sei, uma coisa assim, tal, né? E era uma coisa assim, fundamental, de repente, num lugar longínquo desse nosso Brasil, ter uma pessoa que tivesse a prática de trazer uma criança ao mundo, né? Exato. Nascer no hospital é recente. Para nossa geração parece, nossa, mas se você for ver nos dados históricos, é super recente. Entendi. Então, se nasci em casa, o que é interessante o hospital? Para aqueles casos que eles não são de risco habitual, que não são fisiológicos. E que aí, num contexto domiciliar, realmente teria um desfecho meio complicado. Que é aquela parteira de épocas que fala, ela fez umas coisas meio assim para tentar salvar. Mas o nascimento, a gestação é risco habitual, é fisiológico. Então, ter levado tudo para o hospital também cria essa imagem de que você vai passar por algo que pode vir derivado de uma doença. Tanto é que em outros lugares, em outros países, você vai para uma maternidade que não está no hospital para justamente tirar essa questão imagética de que você está doente. Não, você não está doente. A gente está aqui para te apoiar. Mas tá tudo bem. A gente está aqui só para garantir que tudo continue bem. Entendi. Quando foi seu último parto? Acho que faz 3 semanas. 3 semanas. É? E... Tudo certinho? Maravilhosos. Mulher maravilhosa. Beijo, Dadá. Linda. Foi incrível. Essas mulheres, elas se descobrem. Elas vão além do que elas podiam... elas achavam que elas tinham capacidade para ir. Leoas, assim, incríveis. Que legal. Mesmo as que passaram por cesárea, tá, gente? Isso é importante frisar, porque a cesárea ela é uma cirurgia maravilhosa quando ela é bem prescrita e em termos de necessidade. Perfeito. E você pretende continuar se aprofundando nos estudos ou, de repente, ir atrás de mais alguma especialização ou não? Essa é uma pergunta que o pessoal lá de casa já dá risada, né? Porque eu já tô fazendo a pós, já faço alguns cursos por fora, não tem como parar de se habilitar, porque é uma área que muda muito e é uma área muito complexa. Você tem que entender sobre o corpo, sobre a psique, sobre a questão clínica, sobre o cenário, Então, assim, não tem como, você tem que estar sempre em formação. E a psicologia também, né? Para atender de madrugada, essas coisas, né? Fundamental. E um bom café, né? Psicologia e um bom café. Juliana. E como fica o sentimento da doula? Por mais que vocês tenham preparo, como você se envolve nessa situação? Fica nervosa e acompanhando toda a situação? A psicologia trouxe essa habilitação de fazer aquela cara meio de alface, que a gente já não consegue fazer sempre, mas a gente se envolve muito. A gente não conta isso para as famílias, obviamente, mas a gente se envolve muito. A gente vai para casa, as nossas famílias já acompanham, todo mundo já nasceu esse? Já nasceu porque tem um no gatilho. Então a gente se envolve com assistência, a gente se envolve com
a parte de como essa mulher tá, de como essa família tá, de como esse bebê tá, será que tá mamando? Então, assim, a gente precisa de apoio também e terapia, porque eu gostaria às vezes de me envolver um pouco menos, mas a gente se envolve muito. E como é que foi quando você ficou grávida? Você teve uma doula te acompanhando? Eu contratei uma doula. Olha só. E aí, confesso que eu também tinha essa questão de achar que era parteira. Descontava, ligava para ela de madrugada? Sempre tem. Mãe de primeira viagem com pouco conhecimento. Ai, meu Deus, minha bolsa estourou. Não estourou, né, bem? Fica aí na sua casa, que não estourou a bolsa, não. Uma bolsa, quando ela rompe, ela vai ter outro processo. Aí, de repente, você liga pra ela e fala, estourou. Não estou aguentando mais, corre aqui. Aí ela chega e fala, Amanda, estamos só no começo. Quer dizer, você sentiu na prática tudo que realmente você está sentindo agora com as suas pacientes, né? Exato. Assim. E aí você respira e fala, ai, tô só no começo, como é que é? Mas a gente vai trabalhando isso. Mas de primeira viagem a gente fica muito perdida, né? Entendi. Ellen? Eu acho que é basicamente essas as maiores perguntas de todo mundo, né? Saber a diferença, como você falou, da doula para a parteira. Eu acho que é o mais essencial para as pessoas entenderem e não fazerem a confusão. Até com o médico obstetra, de repente, talvez exista essa confusão toda, né? Perfeito. Já te questionaram sobre essa referência? Todo dia. Eu chego ainda em alguns hospitais e falo, eu sou a doula. Ah, mas você fez exame com ela? Não, eu sou a doula. Eu estou em formação, mas eu não sou habilitada, não sou enfermeira obstétrica ainda habilitada, eu sou a doula. A doula é apoio. A enfermeira obstétrica não, ela é também apoio, mas ela é habilitada a realizar pequenos exames e tá ali no todo o processo de parturição, com a parturiente, do parto e tudo mais, e é habilitada até em trabalhar em parto domiciliar. Então também não necessariamente precisa do médico, mas também a enfermeira também é habilitada nesse processo. Então tem todas essas diferenciações no cenário, né? Que também não é do acompanhante. Então a doula também não é acompanhante, precisa do familiar, né, ali de apoio, porque o apoio emocional e familiar, ele não é substituído pelo apoio da doula. Entendi. E é fundamental também, né? A pessoa quer ver o marido, quer ver a mãe, quer ver o pai, né? Alguém que está ali do lado, né? Dá uma segurança para quem está ganhando a criança naquele momento, né? Perfeito. Ninguém substitui ninguém na cena do parto. Entendi. Pergunta? Eu queria que você esclarecesse só rapidamente, você falou aí a respeito da cesárea. Por parte das doulas, não tem uma recomendação ou preferência entre o parto natural e a cesárea para a mulher? Existem evidências que dizem que o parto natural ele é um parto de menos risco, tanto para a gestante quanto para o bebê. É claro que existem algumas indicações que não tem nenhum que a gente questionar, eles precisam ir para a cesárea. A nossa briga, né, e principalmente no Brasil, porque o Brasil é considerado um dos países mais cesaristas do mundo, ele fica entre primeiro e segundo lugar, e acho que até o surgimento da doula nesse cenário foi porque o Brasil ele se tornou essa referência de cesárea usada indiscriminadamente, e aí com falsas informações, então essas mulheres estavam à mercê disso, e a gente estava perdendo essa questão de que nós sabemos e com apoio podemos parir. E esse gap, né, esse salto dessa geração fez com que para outra geração parir fosse um pouquinho mais difícil. Porque veio daquele cenário que, não, corta, é muito moderno, e assim, de profissionais também. Corta, é moderno, é mais fácil, não tem dor. Não tem como você passar por uma cirurgia e não ter dor. Não tem como você não passar por uma cirurgia, e ela é uma cirurgia que você corta 7 camadas de tecido ali, né? Não tem como você passar por uma cirurgia e isso ser indolor. Então, assim, é um mito. Então, a doula surge nesse boom, né? Inclusive, recomendo documentários maravilhosos, que é Renascimento do Parto 1, 2 e 3, feitos por uma equipe brasileira que traz essas evidências. E aí, eles começam a trabalhar. Olha, o que é evidência real de cesárea? E ela é importantíssima que aconteça e tenha a melhor assistência possível, que ela não é. Cauana, agradecemos você ter vindo aqui, passar esses minutos com a gente, passar essas informações. Muito obrigado mesmo e conte sempre com a Prever FM para nos manter informados. Muito obrigada, um bom dia a todos. Bom dia.